Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai trazer um tema que é uma pergunta recorrente no escritório. Doutora, será que eu preciso ir a Portugal para instruir o meu processo de nacionalidade? Bom, é isso que a gente vai verificar no nosso vídeo de hoje. Bom, mas antes da gente iniciar nosso conteúdo, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Ana Beatriz, eu sou advogada, atuo especialmente com nacionalidade portuguesa e no vídeo de hoje a gente vai tratar desse tema que surge corriqueiramente por aqui, que é saber se o requerente da nacionalidade portuguesa tem necessidade de vir a Portugal para a instrução do processo. E eu posso lhe afirmar que esse é um dos maiores mitos, para nacionalidade portuguesa. Você não é obrigado a vir a Portugal. Obviamente, tudo depende do tipo de nacionalidade. Isso a gente vai conversar aqui ao longo. Se for uma nacionalidade originária ou pelo casamento, ou outras vias, como por exemplo, a gente não precisa estar em Portugal para solicitar, o nosso pedido de nacionalidade, ou seja, instruir o processo perante a conservatória. Existem algumas maneiras de se realizar esse processo, O primeiro deles a gente vai falar aqui é pela via consular, ou seja, você que tem o direito a obter a nacionalidade portuguesa vai entrar em contato com o consulado português da sua área de residência e vai fazer todo o seu trâmite pelo consulado. Importante esclarecer aqui que esse pedido não corre dentro do consulado. Ele é meramente um intermediador. Ele vai pegar o seu processo, ele não vai analisar, ele não vai fazer nada, nenhuma vista desse processo, e ele vai encaminhar diretamente à Conservatória de Registros Centrais de Lisboa, independentemente do tipo de nacionalidade. E qual que é o resultado disso? Que a depender do tipo de pedido, esse trâmite não precisaria correr nas centrais de Lisboa, que é a conservatória que concentra o maior número de processos e é o que demora mais para analisar e concluir os processos de nacionalidade. Claro, a gente tem alguns que são obrigatórios de correr nessa conservatória específica, mas outros não são. Então, talvez você esteja perdendo tempo ao instruir o seu processo junto a um consulado. Outra questão é que você não tem como acompanhar esse processo, O consulado ele não vai te remeter o número e nem a senha desse processo para você acompanhar. Então, você vai fazer um processo totalmente no escuro, não é? Dependendo do consulado para intermediar essa comunicação contigo. Bem, a segunda opção é você remeter o seu processo por correio diretamente para a conservatória. E uma desvantagem que eu posso citar aqui sobre esse meio de instrução do processo é que entre a recepção via correio e o efetivo registro do seu processo, pode ocorrer um lapso temporal aí, tá? O que acontece? Por exemplo, se for um processo que tenha que correr nas centrais de Lisboa, esse tempo entre a recepção dessa carta com os seus documentos para o processo e efetivamente o aceite, o registro no sistema, tem demorado um lapso temporal aí de 6 meses. Então, são 6 meses perdidos, de processo que já poderia estar sendo encaminhado, tá bem? Então, a gente tem que se atentar ao tipo de processo e a possibilidade de ocorrer esse lapso temporal e a perda aí de algum tempo para a recepção, então, desse processo, E aí você vai ser comunicado por e-mail e por carta também, A depender do tipo de questões que venham surgindo no decorrer do processo. Nesse caso, você vai receber por e-mail o seu número do processo e a sua senha de acesso, tá? E outra opção, que a gente tem é contratar um advogado habilitado em Portugal. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, Uma pessoa que não está inscrita na ordem portuguesa, ela não pode te representar em nenhum processo, mesmo que administrativo em Portugal, tá? Então, cuidado com as pessoas que você entra em contato para contratar e instruir o seu processo.
No caso do advogado, esses documentos vão passar já por uma análise, né, desse profissional que vai te orientar quais são os documentos, a forma que esses documentos devem ser apresentados, enfim, né? Já vai haver ali uma prévia análise. Isso não significa que o seu processo não vai ter nenhum problema, tá bem? Por quê? Porque tudo depende da conservatória e da conservadora que vai analisar o seu processo, né? Aqui em Portugal tem muito essa questão. Por isso também o advogado, muitas vezes, né, na sua prática, ele já sabe em quais conservatórias é melhor instruir determinados processos. Além disso, quando o advogado faz a instrução do processo de forma presencial, ele vai lá com a sua procuração, a sua documentação e dá entrada presencialmente junto à conservatória, ele já sai de lá com o número do seu processo e a sua senha e o seu processo ele já vai ter entrado no sistema naquele instante. Além disso, é ele quem vai receber, né, toda a comunicação sobre possíveis pendências ao decorrer do processo para lhe auxiliar, né, a sanar essas questões para termos, então, o deferimento desse processo de nacionalidade. Portanto, vimos aqui que você não precisa vir a Portugal para instruir o seu pedido. Certamente que alguns processos, né, requerem que a pessoa esteja em Portugal. Vou dar 2 exemplos aqui, né? Tempo de residência. O seu título, ele tem que estar válido, você tem que estar residindo em Portugal, né, com o título válido para poder requerer o seu processo. A autorização de residência, ela permite que você saia do país por um determinado tempo. E isso é assunto para a gente discutir em outro vídeo, tá? Então, não é necessário, por exemplo, você estar presente para instruir o seu processo, mas você precisa estar com a sua residência legal em Portugal no momento do pedido. Outras questões, né? Ascendente de português originário precisa estar em Portugal nos últimos 5 anos. Ele não pode ter estado aqui, ido embora e agora eu vou pedir, né, fazer a instrução do meu processo. Não vai ser viável, porque ele precisa comprovar que ele está residindo em Portugal para cumprir, então, com um dos requisitos legais desse tipo de nacionalidade. Então, a gente percebe que existem algumas peculiaridades, mas não necessariamente essa pessoa precisa estar naquele momento da instrução do processo, mas precisa comprovar que reside em Portugal e que essa residência ela não foi interrompida, tá bem? Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveito para pedir para vocês deixar o seu like, se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda semana tem algum vídeo novo aqui, seja live, seja vídeo, seja shorts. Então, a gente sempre está trazendo conteúdo aqui para vocês. Se ainda não me acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui também no descritivo, tá bem? Tem muito conteúdo para vocês consumirem sobre nacionalidade. Se tiver alguma sugestão de tema, também fiquem à vontade para deixar nos comentários. Até a próxima semana.